satisfação receber todos aqui na nossa casa. Para desligar? Então, vou repetir. Provavelmente não me ouviram. Então, boa noite a todos. É sempre grande satisfação receber a todos aqui na nossa casa, especialmente hoje o Marcelo, que vem nos trazer a palavra cristã. Então, seja bem-vindo à nossa casa. Então, como de costume, nós trazemos uma mensagem de meditação do livro Paz e Renovação, em busca da reforma interior, do Chico Xavier e Espíritos Diversos. E essa mensagem é do Bezerra de Menezes. Diretriz: filhos, o Senhor nos abençoe. Ante as lições do Evangelho, estejamos convencidos de que em todas as crises da existência, como sejam problemas, dificuldades, incompreensões, injúrias, provas, lutas, tribulações, amarguras, sofrimentos, desafios, perseguições, angústias, desilusões, tristezas, humilhações, calúnias, sofismas, preterições, aflições, obstáculos, privações, diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Está aí a receita para a gente vencer qualquer desafio do nosso caminho. Esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Então agora eu convido a todos para nós fecharmos os nossos olhos e levarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para nós fazermos a prece inicial. Senhor, deste-nos a oportunidade de servir. Ajuda-nos a amarmos a tarefa. Ofereceste-nos o Evangelho como alimento da alma. Auxilia-nos a servir, a sorver seus ensinos. Legaste-nos a doutrina espírita como farol na caminhada. Ajuda-nos a seguir suas luzes, não permitindo que nos percamos nas sombras do materialismo. Auxilia-nos a reconhecer nossas fragilidades ante os desafios da senda e fortalece-nos a fim de que possamos corrigir as falhas que porventura cometermos. Sê nosso amparo, Senhor, permitindo que os teus mensageiros nos inspirem, para que sempre tenhamos consciência da nossa natureza espiritual e a servir-te com humildade e responsabilidade, a fim de que o teu exemplo se reflita nas tarefas que abraçamos para a nossa redenção e progresso espiritual. E assim, em nome dos dirigentes espirituais da nossa casa, em nome de Deus, de Jesus, damos por iniciada a nossa reunião da noite. Então, hoje, nós, com grande alegria, recebemos o Marcelo Veiga, que vem do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Poço Claro, trazer a mensagem da doutrina espírita para nós. O anjo da guarda, os espíritos superiores o inspirem nessa noite. Boa noite a todos. Vou começar a palestra da noite com a seguinte frase: cada novo dia é uma nova chance para ser melhor. Não melhor do que os outros, mas ser melhor para você mesmo. Cada dia é uma nova oportunidade de você buscar ser a sua melhor versão. Pensei bastante de que tema trazer para o dia de hoje e pensei, por que não falarmos de um tema bem clichê. Estamos no início do ano e o que a gente deseja todo início do ano? Um feliz ano novo, que 2025 seja um ano melhor. E a gente tem esse costume de falar,
Mas a gente sabe, para que o ano seja melhor, nós precisamos sermos pessoas melhores. Se a gente deseja que as coisas mudem, eu tenho que começar a mudar as minhas atitudes, as minhas escolhas, definir prioridades que realmente vão me proporcionar o meu bem-estar e proporcionar o objetivo de aonde eu quero chegar. Então, refletindo sobre o ano que passou, quais foram os meus objetivos, minhas metas que eu tracei em janeiro, dezembro do ano anterior? Qual era a minha expectativa em janeiro de 2024 para o ano que ia ocorrer? Quais eram os meus sonhos, minhas metas? Quais os objetivos que eu trouxe de 2023 para 2024? O que eu esperava do ano? E agora a gente faz aquele balanço. 2024 foi um bom ano para mim? Ou melhor, eu fui bom para o ano de 2024? Eu melhorei no ano que passou? Atingi as metas que eu tracei? Cheguei nos objetivos que eu almejava? E a gente sabe que um novo ano significa um novo ciclo, mas que vai repetir. Que vai ter janeiro, vai ter fevereiro, vai ter março, vai ter a Páscoa, vai ter abril. E, por mais que o ano mude, várias coisas se repetem no calendário. Mas que as coisas realmente mudem dependerá de você, dependerá da sua reforma íntima, dependerá das tuas decisões de melhorar, de mudar. Como já diz um velho ditado, uma frase de Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você quer 2025 diferente, comece a planejar diferente e fazer acontecer. Nesse sentido, é que eu trago o seguinte tema para a palestra de hoje, que todos os anos é uma oportunidade de você fazer diferente, de você fazer acontecer. E a cada ano que passa, você vai se tornando não uma pessoa mais velha, vai se tornando uma pessoa mais experiente. Cada ano que passa, você vai adquirindo experiências, vai errando, vai acertando, e com os erros, se você for inteligente, você aprende a não repetir esses erros e procurar fazer diferente. Então, a cada ano que passa, a ideia, a tendência é que a gente tenha uma bagagem, uma experiência para melhorar. Só que para melhorar, para fazer as coisas ir evoluindo, a gente precisa cultivar bons hábitos. E um deles, que é um sentimento, é a gratidão. Para que eu possa melhorar, eu tenho que ser grato com o que já aconteceu, seja de bom ou de ruim. Porque aquilo que aconteceu de ruim talvez seja fruto das minhas próprias escolhas. E se algo deu errado, é uma forma também da espiritualidade, Deus, de mostrar, opa, existe a lei da ação e reação. Você escolheu ir por aqui, aconteceu isso. Mas agora você pode começar diferente. Como já disse Chico Xavier, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode, a partir de agora, com a experiência dos erros e acertos, fazer um novo fim, construir um novo ano. E a gratidão faz parte do processo. Se eu quero que 2025 seja melhor, ou que eu seja melhor para 2025, eu tenho que também agradecer pelas coisas boas que aconteceram em 2024, as coisas boas que aconteceram em 2023. Porque às vezes a gente tem o mau hábito de só ver as coisas ruins. Ver só as coisas ruins, reclamar é um hábito.
que a gente pega fácil. E a gente pega geralmente numa roda de conversa. Tem uma pessoa ali falando mal, a gente já entra ali, começa a falar mal, começa a criticar. E quando vê, aquilo começou a fazer parte do teu dia a dia. Aquelas conversas que a gente pode dizer assim, ciclos viciosos de conversas, de diálogos que não fazem bem. E cabe a gente romper certas correntes, certos hábitos, e esse rompimento se faz substituindo um hábito que me faz mal por um hábito que faz bem. E agradecer é um hábito que você cultiva no dia a dia. Você vai, no começo, meio que forçando a agradecer, até que a gratidão faz parte de você. Você começa a ver que as coisas boas, que a providência divina é muito maior do que as coisas que me afligem. Então começa a agradecer desde cedo pelo alimento. Agradecer por acordar e estar vivo. Porque se eu acordo e estou vivo, eu tenho 24 horas, eu tenho tempo para buscar ser alguém melhor, eu tenho tempo para buscar minhas metas e a luta dos meus objetivos. Eu posso agradecer pela minha saúde, ela não está tão boa, mas eu estou conseguindo andar, estou conseguindo conversar, estou conseguindo fazer meus afazeres, não como eu queria, mas estou conseguindo. Tem tanta gente que não consegue. Então, vou começar a agradecer por aquilo que eu tenho. E assim, com o tempo, a gente vai aprendendo a amar e a respeitar aquilo que tem e para de reclamar tanto daquilo que não tem. Mas sem fugir muito do assunto, eu comecei nessa introdução porque o tema de hoje é a reencarnação. A reencarnação é uma nova oportunidade, assim como cada ano que passa. E a cada reencarnação, você está mais experiente. Porque você já passou, assim como você viveu 2023, viveu 2022, 2021, a pandemia 2020, assim também é a reencarnação. A gente já passou por vários ciclos. E a ideia, a intenção é que a cada novo ciclo, a gente se torne alguém mais experiente, através dos erros e acertos. E também quando a gente vai reencarnar, é a mesma sensação do ano novo. A gente deseja, uma boa reencarnação, que você consiga atingir os objetivos, rever os objetivos da encarnação passada que ficou, e começa a fazer aquele balanço e planeja uma nova encarnação. Assim como a gente deveria planejar um novo ano. E a gente busca a cada nova encarnação ser uma pessoa melhor. Busca ser a melhor versão de si mesmo. E falando em reencarnação, é um tema que faz parte da doutrina espírita, mas que não foi inventada por ela. A doutrina espírita, ela vem reforçar os ensinamentos de Jesus, reforçar conhecimentos que a humanidade já possuía, mas que com o tempo se deturpou, se perdeu, foi mal interpretado. Então a doutrina espírita vem trazer de forma sistematizada, através do estudo, através de Allan Kardec, os conhecimentos que a humanidade já possui, mas de uma forma organizada e também com o reforço da equipe espiritual vem trazendo mais e mais conhecimentos. A reencarnação, ela faz parte de várias religiões, desde o hinduísmo, desde o paganismo, que já fazia parte dos gregos, egípcios. Porém, a doutrina espírita, ela traz a reencarnação com a consciência, com o estudo. Através do livro dos Espíritos, a Gênesis, entre outros, tem lá várias perguntas, vários ensinamentos. Para falar de reencarnação, a gente teria muito conteúdo, porque se vem várias perguntas: quantas encarnações eu vou ter? Quantas encarnações são necessárias para evoluir? Por que numa encarnação é assim, outra é assado? Por que a gente tem que repetir todo o ciclo de novo? Vocês já pararam de se perguntar, mas por que toda reencarnação tem que nascer bebê,
depois virar criança, adolescente, todo esse processo, não seria mais fácil já encarnar adulto? Ou ter uma encarnação com mais tempo de vida? Aí, pelo menos eu faço essas reflexões. Mas a gente vem estudando e a gente aprende que nós ainda não estamos prontos para trabalhar com a verdade. Pois numa mesma existência já é complicado. Às vezes a gente tem, devido às nossas, podemos assim, equívocos, algumas escolhas, a gente acaba errando e acaba pegando uma má fama na juventude, na adolescência ou início da vida adulta. E depois a gente tenta mudar. Mas parece tão difícil mudar quando a sombra do passado nos persegue, quando as pessoas nos taxam por uma escolha errada que a gente faz. Já é tão difícil, né, na própria existência, a gente aguentar os erros que a gente faz. Então a gente ainda necessita do recurso pedagógico do esquecimento. O véu do esquecimento ainda se faz necessário para que a gente possa recomeçar. Por vezes, por exemplo, trazendo o exemplo que eu trouxe, é difícil ter um ano diferente quando a gente não abandona vícios do ano anterior. A gente quer que seja diferente em 2025, mas continua repetindo tudo que fez em 2024. E a ideia do véu do esquecimento é isso. Você esquecer, mas você não esquece, porque nada se perde. Apenas fica, nós dizemos assim, numa gavetinha aqui da memória chamada de inconsciente. Mas que a gente, através dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, vibrações, a gente consegue ter uma noção do que está ali no inconsciente. A gente não sabe o bem certo o que a gente fez em outras vidas, mas a nossa consciência não mente, a gente sente as vibrações, a gente pressente coisas. Então, a gente esquece algumas coisas, mas não perde. Então, acompanha a gente. A reencarnação também é uma oportunidade da gente evoluir, e a reencarnação é um presente de Deus. Ela é uma demonstração da misericórdia, da bondade e da justiça divina. Porque quando a gente fala para as nossas crianças, a gente estuda, que nós temos lá que Deus é justo. E se a gente for pensar como Deus seria justo se todos tivessem apenas uma existência? Aonde estaria a justiça divina se cada um teve uma vida indiferente do outro, se a vida fosse uma só? Então, se nós não tivéssemos a reencarnação, seria muito complicado explicar e defender a justiça divina. Como que um nasceu aqui, um teve mais tempo de vida, outro teve mais facilidades, outros mais dificuldades? Como explicar tudo isso sem a lei da reencarnação? Então, de forma sucinta, aprendemos que todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. E com o passar do tempo, fomos sendo frutos das nossas próprias escolhas. Acertando, errando, nós fomos construindo o nosso eu, o nosso caráter, construindo a nossa história. Então, nós somos frutos de nossas escolhas. E sempre é possível escolher. Nós também temos e aprendemos da doutrina espírita que, por mais difícil que seja a nossa vida, nós sempre contamos com um recurso pedagógico chamado livre-arbítrio. A todo momento estamos tomando decisões. E conforme as nossas decisões, vai se reprogramando a nossa vida. Aí a gente pergunta, existe destino?
podemos afirmar que o nosso destino é ser feliz. O nosso destino é chegar à perfeição. Mas como vai chegar lá, e o tempo de chegar lá, vai depender de cada um. Vai depender da pressa e da vontade de cada um. Então Deus respeita o tempo de cada um. Então o destino é algo que a gente constrói. Antes de encarnar, a gente faz uma programação, conforme as nossas necessidades, conforme nossas metas e objetivos traçados para essa existência, é feito um planejamento. A gente programa tal idade para conhecer tal coisa, a gente programa viver em tal família, morar em tal lugar, vem com um pacote de dificuldades, um pacote de facilidades, é como se fosse uma viagem. Quando a gente vai programar uma viagem, a gente sabe, vai ter um hotel assim, você vai ter uma alimentação mais ou menos assim, vai ser tantos dias, mas o que você vai fazendo na viagem vai alterando, vai mudando. Você pode também decidir fazer uma viagem feliz e alegre e aproveitar, ao mesmo tempo você pode reclamar de tudo, reclamar da hospedagem, reclamar da comida. Então, a nossa reencarnação, Deus respeita o livre-arbítrio, ou seja, não existe um destino lá, vai ser assim, não, está programado. Mas se você for mudando as suas atitudes, mudando as suas escolhas, às vezes algo que estava programado já não há mais necessidade de ocorrer, porque você já aprendeu a lição do que aquilo que estava programado. A gente escuta muitos relatos, e um caso deles bem vívido é o caso de Raul Teixeira e de Valdo Pereira Franco. A gente já sabe que já era para eles terem desencarnado, mas a vida deles, as escolhas que eles fizeram, o modo de viver foi tão bom e é tão oportuno que a espiritualidade, junto com eles, decidiram prolongar a vida deles, porque a presença deles nesse mundo ainda se faz necessária. Então a gente pode modificar a nossa encarnação, depende das suas escolhas. Assim a gente pode prolongar nossa existência, a gente pode encurtar se a gente não cuidar da saúde, não cuidar dos pensamentos, não cuidar das vibrações, enfim. Então nós somos frutos de nossas escolhas. O passado a gente não pode mudar, mas a gente pode mudar o futuro modificando o presente. E falando assim de reencarnação também, a gente sabe que Deus, ele respeita o nosso tempo. Mas, às vezes, a gente tem uma criança, por exemplo, é um jovem meio rebelde, e a gente precisa de certos empurrões. Que por mais que Deus, assim como a gente, quem já é pai, o pai, a mãe, tenta respeitar o livre-arbítrio do filho. Mas às vezes a gente percebe assim, que o filho está indo num caminho que você sabe que vai dar ruim. Pela tua experiência de vida, pelo que você já conhece, você sabe por esse caminho não vai dar, e você tenta falar de uma forma amorosa com o filho, de uma forma pedagógica, você tenta não interferir no livre-arbítrio, mas tentando mostrar para ele, não vá por esse caminho. E às vezes você tem que tomar uma atitude mais enérgica, porque o filho não escuta, ele não entende, e você precisa, filho, é assim. Às vezes você acaba tomando uma decisão porque sabe que se deixar ir para aquele caminho, você não vai ficar de bem com a sua consciência, porque você sabia que ela estava errada e você poderia ter interferido. E às vezes a espiritualidade, ela precisa também interferir. Por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, mas às vezes a gente precisa do empurrão da espiritualidade, porque às vezes a gente fica também lá, repetindo o mesmo erro das encarnações, e às vezes a espiritualidade precisa, não, agora você precisa encarnar aqui desse jeito, assim, porque não está dando certo. É porque existe a evolução individual de cada um que Deus respeita, mas existe a evolução coletiva.
Então chega um ponto que a minha liberdade, o meu livre-arbítrio é respeitado, só não é respeitado quando o meu livre-arbítrio interfere no livre-arbítrio do outro, na liberdade do outro. Então, o mundo precisa evoluir. E se eu não quero evoluir, aí a espiritualidade trabalha com alguns reforços e alguns outros recursos pedagógicos. Mas mesmo assim, é respeitado o livre-arbítrio, mas não tanto como antes. Nesse sentido, eu trago 3 parábolas, mas não vou falar bem detalhado, vou falar por cima. Existem 3 parábolas no Evangelho que faz um reforço e fala sobre a reencarnação de forma indireta. E essas 3 parábolas, elas nos chamam a atenção nessa questão do livre-arbítrio. Ele fala que nós temos inúmeras oportunidades, que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Porém, traz a reflexão que o mundo está evoluindo e você precisa evoluir junto, porque vai chegar um ponto em que o mundo vai evoluir e se você não estiver no mesmo ritmo de evolução, você não poderá mais viver neste mundo. É o que muitos interpretaram como o fim dos tempos, o fim do mundo. Sim, é o fim do mundo para aqueles que não querem acompanhar a mudança. E realmente vai ser o fim do mundo. Se você quer continuar vivendo num mundo de barbaridade, a Terra será o fim. Porque a Terra precisa se regenerar, precisa ser um ambiente melhor. Aí que há a interpretação do fim dos tempos, fim do mundo. Não há mais tempo para certas coisas, precisa avançar. E uma das parábolas que eu gosto muito é a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela conta a história de um dono de uma propriedade, um ser muito rico, que precisava fazer uma viagem para um outro país. E para fazer essa viagem para um outro país, ele precisava confiar as suas terras, os seus bens, aos seus servos. E assim ele fez, ele dividiu ali as tarefas, os bens, os talentos com 3 servos. Um servo recebeu 5 talentos, outro servo recebeu 2, o outro recebeu 1. E o dono das terras falou, cuide desses talentos porque é um empréstimo, vocês poderão fazer o que vocês quiserem, mas quando eu voltar da viagem eu vou prestar contas. E aquele que recebeu 5 talentos ficou muito feliz, começou a trabalhar, pegou aquele dinheiro, investiu, comprou terras, adubo, trabalhou bastante e conseguiu dobrar o seu capital. Aquele que tinha 5 talentos passou a ter 10 através do trabalho, do esforço, da dedicação. Aquele que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa, com otimismo, alegria, trabalhou, aproveitou a oportunidade e conseguiu dobrar o investimento, de 2 passou a ter 4. E aquele que recebeu 1 talento ficou pessimista, pensou, se eu perder esse talento, esse dinheiro, eu estou ferrado. Então, se eu investir, vai que dá ruim. Se eu invisto numa plantação, vai que dá granizo, chuva, eu perca tudo. E o meu Senhor vai prestar contas comigo daí. Aí ele pensou, não, eu vou fazer diferente, eu tenho medo. E deixou a oportunidade, deixou o talento guardado no baú e enterrou. E aproveitou, de certa forma, aquelas terras, porque ele estava ali sem patrão. Passou um longo tempo, o senhor volta da viagem e chega a prestação de contas. Aquele que recebeu 5 talentos, já, opa, meu senhor, que bom que você voltou, estou devolvendo 5 talentos. Mas veja, eu consegui mais 5 com meu esforço, minha dedicação. Aquele que recebeu 2 talentos também, senhor, estou devolvendo os 2 talentos e veja só, mais 2 que eu conquistei. E o senhor, servo bom e fiel,
foste fiel ao pouco que lhe confiei, agora eu vou lhe confiar muitos e muito mais bens. Vai e compartilha da alegria do teu Senhor. E aquele que recebeu um talento, chegou e devolveu aquele talento para o Senhor. E o Senhor ficou olhando. E ele não tinha nada a oferecer. Apenas devolveu a oportunidade que foi dada. E o Senhor disse: por que você não investiu, não aproveitou? Ele: eu tive medo de perder. Mas se teve medo de perder, então por que não colocou num banco? Pelo menos no banco estaria bem guardado e você ia ter juros a me oferecer. Sempre há uma alternativa. E ele, aquele servo que não aproveitou a oportunidade, teve o seu talento retirado, e aquele talento foi entregue para aquele que tinha mais bens. O Senhor falou: aquele que possui muitos bens receberá mais bens, aquele que nada possui perderá até aquilo que acha que possui. E aquele servo que não aproveitou a oportunidade foi convidado a se retirar das terras. O que essa parábola traz? Ela traz justamente a situação da reencarnação. Estávamos nós, servos da humanidade, cada um com o seu grau de evolução. Alguns tinham necessidade de receber 5 talentos, outros tinham necessidade de receber menos, uns tinham necessidade de receber 1 talento. Ou seja, para vir nessa terra, que essa terra, nessa encarnação, pode ser interpretada como uma viagem. Nós viemos aqui numa viagem. E para essa viagem recebemos tesouros. Alguns mais, outros menos, mas cada um recebeu de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo e planejamento de encarnação. O que são esses talentos que a gente recebe? Todos nós recebemos um corpo físico. Todos nós recebemos uma certa quantidade de saúde. Todos nós recebemos um tempo de vida. Todos nós recebemos uma família. Temos um trabalho. Temos dificuldades, porque a dificuldade também é um talento. A dor também é um talento, se você souber aprender com ela. Então, todos nós recebemos bens materiais, recebemos uma estrutura, um planejamento reencarnatório. Qual o objetivo? Para que a gente, com esses tesouros, adquira os nossos. Porque, como diz na parábola, esses tesouros que a gente recebe é emprestado. E a gente fica nessa vida brigando por terreno, por coisas, sabendo que a gente vai ter que devolver tudo. Nem o nosso corpo pertence a nós. A gente vai devolver de volta, vai ser enterrado. E a prestação de contas chama-se a desencarnação. Vai chegar o momento que a gente vai voltar para o plano espiritual e a gente vai acertar contas, mas não com Deus, porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. A gente vai chegar no plano espiritual e vai se dar conta, vai ter, de certa forma, vai ser tirado o véu do esquecimento e a gente vai estar lá com o nosso planejamento. E a gente vai olhar: poxa, meu planejamento era esse, olha o que eu tenho a oferecer. Não aproveitei a oportunidade, eu tinha essa dívida, adquiri mais 3. Então, o acerto de contas é na hora do nosso desencarne. A gente vai chegar e vai mostrar o que eu tenho de bom a oferecer. Qual é a herança que estou deixando para a minha família, para os meus filhos, para a humanidade. Qual é a minha marca que estou deixando nesse mundo? Estou deixando apenas um corpo enterrado? Estou deixando dinheiro? Deixando empresa, casa? Mas qual é o meu legado? As pessoas vão me lembrar porque eu fiz uma boa ação, uma boa atitude, porque eu comecei algo bom para a sociedade, comecei algo bom para a minha família, porque eu deixei um exemplo, eu deixei ensinamentos. Porque a gente vem para essa vida em busca de virtudes, em busca de ser o melhor, em busca da nossa luz própria. E cada encarnação a gente vem com uma meta. Já existem vários relatos que quando nós estamos no plano espiritual, que a gente olha assim para o passado e a gente olha
a gente fica, minha nossa, quanta dívida. E a gente chega lá, nossa, eu quero reencarnar, eu quero quitar tudo uma vez só. E a gente sabe que quem tem dívida, você não consegue quitar tudo uma vez só. Você precisa parcelar. Você vai dar conta das suas dívidas? Sim, se você parcelar e elencar prioridades. Opa, esse mês vou pagar essa aqui, depois daquele mês aquela ali, eu vou fazer um extra no trabalho e vou pagar aquela ali, com organização, com o tempo, elencando prioridades, você consegue sair das dívidas. O problema é quando você quer, você se afoba, em vez de pagar a dívida, você cria outras e outras e vai se afundando. E no projeto encarnatório é a mesma coisa. A espiritualidade, sabe, opa, pense bem. Naquela encarnação você já tinha pensado assim, mas não deu certo. Assim como o pai e a mãe quer mostrar o caminho do filho, a filha não entende. E às vezes a gente reclama dos nossos problemas, das nossas dificuldades, da nossa vida, mas se a gente voltar lá no planejamento encarnatório, a gente vai ver que aquilo que a gente está passando nessa vida é isso aqui, perto do que eu deveria passar. Então, às vezes a gente pensa, programa lá na vida, eu quero nascer sem perna, sem braço, eu quero nascer com isso aqui, isso aqui. A espiritualidade só olha assim, ó, como se fosse lá o gerente do banco olhando já o teu histórico de dívida. Vamos começar com uma renite, vamos começar com uma dor no dedo, uma dor na perna, uma dificuldade de não andar. Então a espiritualidade vai parcelando. A nossa vontade de ser é grande, mas a gente tem que entender que também tudo tem tempo. E quando a gente tem uma reencarnação assim, que ela é bem difícil, bastante dificuldade, assim podemos dizer, exige uma boa preparação antes de encarnar. Então a gente tem vários relatos de espíritos, nossa, que evoluíram bastante, mas houve um preparo. Ou seja, nós viemos com as coisas bem diminuídas. A espiritualidade diz, não, vai lá, começa com aquela renita, lá começa com aquela dificuldade financeira pequena lá. Se você der conta, eu vou dando mais. Então vamos fazer assim, até tal idade eu vou te dar essa dificuldade, se você se der bem, eu vou te dando outra. E assim a gente vai indo. Conforme você for indo, vamos. Daí o que acontece? Temos aquelas pessoas que dizem, para que você é bom? Veja que uma pessoa é boa e parece que quanto mais o tempo passa, mais coisa ruim acontece com ela. É o planejamento. A gente foi parcelando. A espiritualidade diz, não, vamos. Se você enfrentar essa dificuldade, eu vou te dar mais aquela outra, aumentando o nível. Então, às vezes a gente olha para a vida de um modo equivocado. Se eu estou recebendo bastante tarefa, bastante dificuldade, bastante fardos, é porque a espiritualidade confia e sabe que você é competente e capaz para carregar esses fardos e enfrentar essas dificuldades. O problema é que a gente às vezes quer ser igual o terceiro servo da parábola. A gente quer só curtir a vida. A gente acha que a vida é uma só. A gente já teve bastante encarnações, podemos dizer assim, para queimar, assim, para errar bastante. Mas a gente vem ouvindo de várias religiões, são chegados os tempos. Ou seja, esta encarnação agora, não que as outras não sejam, mas a presente encarnação é muito preciosa para a gente brincar de viver. A gente tem que aproveitar o máximo, cada instante, cada minuto. Temos que se espelhar em Maria de Magdala, em Paulo de Tarso, que numa mesma existência conseguiram virar o polo. De uma mesma existência conseguiu modificar. Eles são exemplos vivos que é possível. Talvez a gente não consiga ser igual, mas eles são exemplos que a gente pode, numa mesma existência,
mudar a nossa história. E por isso que nessa vida a gente veio com a benção da consciência de estar encarnado, sabendo por que está encarnado. Então, quanto mais talentos eu recebo, mais aumenta as minhas responsabilidades. Então, ter o talento, o tesouro do conhecimento da doutrina espírita é bom, mas exige responsabilidade. Eu não posso chegar lá no final da minha existência e dizer que eu não sabia. Não, a gente já preparou essa existência, errou tanto que a gente pediu, Deus, eu quero pelo menos chegar lá na Terra e saber por que eu estou lá. E a gente chega aqui e sabe de onde veio, não com todos os pormenores, mas a gente sabe de onde veio, para onde vai e o principal, o que nós estamos fazendo aqui. Agora, se eu não sei o que estou fazendo aqui, aí é preocupante. Aí tem que fazer uma reflexão, tem que estudar. A gente tem bastante subsídios para saber o que eu estou fazendo aqui. E às vezes é só consultar a consciência. Não estamos nessa vida a passeio. Como eu falei, tinha 3 passagens, vou reduzir a 2. Existe uma passagem no Evangelho que diz a porta estreita e a porta larga, também mostrando a reencarnação como 2 caminhos. Quando nós chegamos nesse mundo, com o nosso planejamento, lá no plano espiritual estava tudo certo. Ó, teu caminho é esse aqui, ó. Não tem erro, é só seguir. Mas a gente vem para esse mundo, aquele caminho que era só em linha reta, aí você começa a observar. Aqui era uma linha reta, mas aí você olha esse azulejo aqui, mas se for por aqui, e olha se for por aqui, já a gente se perde. E isso mostra o caminho da porta larga. A porta estreita é porque ele é um caminho estreito. É um caminho com objetivo, com meta. Ó, tá tudo tracejado, é só você seguir. Mas a gente chega aqui e encontra, como diz a mensagem inicial, a gente se dá conta com o materialismo. A gente vê, chega, nossa, na encarnação passada não tinha internet. Opa, agora tem internet, tem celular, tem rádio, televisão, tem carro, tem tanta coisa nova que nas encarnações anteriores não tinha. São tantos caminhos, são tantas possibilidades que a gente, se não tiver uma cabeça focada no objetivo, a gente se perde fácil. Por isso a porta estreita significa que é um caminho estreito, onde você precisa estreitar as suas escolhas. Você precisa direcionar as tuas energias, as tuas escolhas num objetivo, numa meta. Você precisa, me fugiu a palavra, você precisa fazer, qual é a palavra? Você precisa elencar o que é essencial para a tua vida. Porque o mundo tem, inúmeras possibilidades. Mas você precisa, não, o que eu preciso para chegar no meu objetivo? Porque senão, opa, a vida tem para lá, para cá, isso, tem esse caminho. O teu objetivo é ir para a Mafra, mas opa, você pode ir para Canoinhas, metade do caminho, você pode ir para Três Barras, você pode voltar e ir para Panduva. Ou seja, o mundo é uma porta larga de possibilidades. É uma porta larga de opções. Porta estreita significa você direcionar a sua vida para onde você quer ir. Significa você determinar um objetivo. Significa que você tem que elencar prioridades. Existe 1 milhão de opções, mas você tem que ter prioridade. Por isso que chama-se porta estreita. Você tem que priorizar o que realmente é importante e essencial na sua vida. Senão você escolhe todos os caminhos e você chega ao final e não tem nada. Então, prioridade é trilhar na porta estreita.
E também trilhar na porta estreita significa certos sacrifícios. E a gente fala sacrifício é porque parece difícil, mas não é. É que a gente fica assim olhando, nossa, parece que a vida dos outros é tão boa, parece, né, que a vida do outro é tão melhor, mas a gente na verdade não conhece como é que é o outro. A gente não sabe o que passa na cabeça dele, as dificuldades e batalhas que ele traça no dia a dia. E então isso é a porta estreita, é você direcionar a sua vida. E o sacrifício não seria um sacrifício, seria apenas uma escolha. Opa, eu tenho esses 3 caminhos, mas agora o que eu preciso é esse mais estreito, que vai me conduzir numa linha reta, porque uma linha reta é uma maneira mais fácil de você chegar de forma rápida ao seu destino. Você pode fazer curvas, mas vai demorar mais. Você pode escolher pela porta larga, não significa que você vai se perder, mas você pode demorar e atrasar o seu processo de evolução. Também existe uma outra parábola que chama-se a parábola do festim de bodas. A parábola do festim de bodas conta a história de um rei que está convidando a população para uma festa de bodas de seu filho. E esse rei vem convidando as pessoas para a festa e as pessoas vêm recusando o convite. E algumas pessoas, além de recusar o convite, chegaram a maltratar e matar as pessoas que trouxeram o convite. Parece um absurdo. E esse rei continuou convidando, continuou insistindo. E chegou um momento que esse rei falou para os seus servos: agora a festa está pronta, convide quem vocês virem pela frente. Vai em todas as praças, em todas as ruas, convide todo mundo, porque a festa do meu filho já está pronta, é só vir. Aí, depois de muita insistência, de muitos convites, chegou o dia da festa. O salão de festa do rei estava cheio. E o dono da festa, o rei, chegou lá e tinha uma pessoa sentada na mesa e ela não estava com a roupa adequada para aquela festa. O rei chegou para ele: mas como assim? Como que você está aqui sentado à mesa e não está usando a túnica nupcial? Aquele convidado ficou assim, envergonhado, ficou tentando se esconder, e o rei ainda falou: olha, era só ter vindo e vir de acordo com a vestimenta correta. Você não está de acordo com a festa. Infelizmente, convido a você se retirar. Nessa parábola também está falando que há uma festa que está pronta. Você está sendo convidado. Você já recusou o convite várias e várias vezes. Esta festa é Deus que está fazendo um mundo de regeneração. O mundo de regeneração já está pronto. O que precisa é as pessoas se regenerar para viver essa festa de amor, essa festa de amorosidade, essa festa que Jesus, que é o dono dela, está nos aguardando. E nós, para estar no mundo de regeneração, para entrar na festa de comemoração com Jesus, precisamos estar vestidos da túnica nupcial. Só isso. Vestir a túnica nupcial significa vestir a nossa alma e nos vestirmos de luz. E essa luz são as virtudes, são as boas escolhas, são os acertos que a gente vai fazendo ao decorrer das reencarnações. Então, em cada reencarnação, estamos ou deveríamos estar traçando um ponto de luz na nossa veste da alma. E esta encarnação é a encarnação decisiva. Estamos finalizando a nossa roupa. Precisamos vestirmos de luz própria. Recebemos talentos, recebemos
oportunidades para que nós, ao final dessa existência, a gente esteja uma pessoa diferente, a gente esteja com uma alma mais leve, mais luminosa e que possa chegar mais próximo de Jesus, vivendo a festa da regeneração. A espiritualidade está nos convidando. Vamos fazer uma reencarnação diferente? Vamos ser melhores nesta encarnação? Que tal começar a sermos melhores para 2025? Que tal amanhã eu acordar e mudar minhas atitudes? Porque cada vez que a gente dorme, de certa forma, é uma reencarnação. A gente, de certa forma, morre ao dormir. A diferença só é que, quando a gente dorme, a gente sai com uma cordinha, com um laço fluídico. Quando a gente morre, esse laço fluídico é cortado. Então, a cada noite de sono, a gente deixa o corpo e vai ao plano espiritual. E lá é feito uma atualização do nosso planejamento, a gente decide muitas coisas do nosso dia a dia. Por isso também é importante, antes de dormir, cultivar bons pensamentos, boas orações, para que a gente esteja iluminado por boas almas a ajudar no nosso planejamento. Sempre é bom cultivar bons pensamentos, vibrações e atitudes. Então, fica o convite. O mundo de regeneração está nos aguardando. Depende de cada um de nós, porque talvez seja a última oportunidade. Embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, podemos agora construir um novo fim. E para finalizar, essa mensagem que é muito bonita, sei que já excedi o tempo, agradeço a oportunidade. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada de tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Obrigado. Nós agradecemos ao Marcelo essa importante reflexão que ele fez conosco, bem oportuno, né, nesse início de ano, que nós possamos ter essa maturidade necessária para fazermos as boas escolhas e planejarmos um novo fim para a nossa vida. Então agora vamos nos preparar para o encerramento, vamos fazer o passe. Então, cada um procura também nesse momento mentalizar, muitas vezes um familiar que ficou em casa, que está doente, algum amigo, algum conhecido que também não está bem. Então, vamos procurar nesse momento mentalizar que essas pessoas também, aonde estiverem, estão recebendo essas vibrações de luz, de paz, de serenidade, de cura.
Então vamos nos preparar para o passe. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência dos nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor a nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais especialmente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. E assim, em teu nome, Senhor, nós encerramos a nossa reunião de hoje e partimos agora para o passe.